A origem da filosofia grega se encontra há 2.500 anos atrás, há mais de 25 séculos. Século 6 a.C., anos 500 a.C. nascer. Para começarmos a compreender por que a filosofia grega surgiu, por que a filosofia surgiu na Grécia Antiga e não em outro povo, e não posteriormente ou anteriormente, devemos entender como é a geografia da Grécia. A Grécia está localizada na Península Balcânica, uma península cercada pelos mares de Creta, Egeu, Jônico e Mediterrâneo. Uma península que está cercada por portos naturais. Os acidentes geográficos da Península Balcânica favoreceram, condicionaram uma Grécia rica no comércio marítimo. Então a geografia grega teve como consequência direta um comércio marítimo poderoso, influente no povo grego antigo. Bem, isso nos faz perceber que grande parte das mais de 400 cidades-estado gregas, grande parte dessas cidades tinha como base econômica o comércio. Evidentemente, havia cidades como Esparta, na Grécia Antiga, que fundamentavam sua economia na produção agrícola do azeite, do vinho, do trigo e no pastoreio de ovelhas. Porém, cidades como Atenas inclinavam-se economicamente muito mais para o comércio marítimo do que para a agricultura e o pastoreio propriamente. Esse comércio teve como consequência, por sua vez, uma vida urbana, uma vida cosmopolita em grande parte das cidades gregas antigas. E essa vida nas polis, e essa vida da polis, teve como consequência um espírito cosmopolita. Um espírito que naturalmente, ou melhor, que historicamente estava mais condicionado, estava mais propício a compreender as culturas diversas. O contato que as cidades gregas comercialmente ricas fazia com outros povos, outras culturas, o norte da África, da Ásia, esse contato fez florescer, se desenvolver esse espírito cosmopolita, esse espírito de encarar a face da cultura diversa como o que ela é, a face de uma cultura diversa. Essa vida urbana também fez acontecer uma mobilização maior da razão. A razão foi chamada à baila na Grécia Antiga, nas cidades, nos povos comerciais. Afinal de contas, viver em cidade requer, em primeiro lugar, uma capacidade de abstração maior, por exemplo, para o uso da moeda. Da moeda que é um símbolo de um produto real, o símbolo de um produto do trabalho humano. Isso requer, repito, o uso e a compreensão de que a moeda é o símbolo do trabalho humano, o que é conseguido por uma abstração vinda da razão. Razão que se mobiliza para essa abstração tão importante na história econômica do homem. Razão que se mobiliza para fornecer às cidades gregas os recursos naturais necessários, organizá-los. Razão que se mobiliza, a essa época, para a construção, o desenvolvimento da retórica e da dialética na democracia, no jogo democrático. Jogo democrático que, repito, requer retórica e que requer também uma dialética bem fundamentada, desenvolvida, uma dialética que construa, através de ideias opostas, o caminho para a evolução, o crescimento, o desenvolvimento. Diante dessas necessidades que as cidades gregas impunham em grande parte, podemos entender que os deuses e os mitos já não eram suficientes para o espírito grego, para a economia e a sociedade da Grécia Antiga. A razão, então, foi chamada para ajudar os deuses. A razão, então, foi mobilizada mais do que em qualquer outra civilização contemporânea ou anterior para solucionar esses problemas da civilização urbana e cosmopolita. Uma outra observação que se pode fazer a respeito da origem da filosofia na Grécia Antiga se refere ao modo de produção escravista do povo grego. A economia grega era baseada na mão de obra escrava, o que tornava o cidadão grego, homem, livre, com mais de 18 anos e do sexo e nascido na Grécia,
Para ser cidadão, você deveria cumprir essas condições: ser do sexo masculino, maior de 18 anos, natural da Grécia antiga e livre. Enfim, esse cidadão tinha o benefício do ócio criativo, como diria Domênico de Masi. Enquanto o escravo trabalha, enquanto o escravo dedica a sua energia vital à produção material, o homem grego, o cidadão grego, dedica-se ao ócio, à criação filosófica, à criação política. Para finalizar essa aula, lembremos que Pitágoras, filósofo que viveu cerca de 80 anos, entre o ano 570 e 490 a.C., criou a expressão filosofia. Amor pela sabedoria, amizade pela sabedoria, pela razão que, repito, foi chamada à baila ao jogo democrático e cosmopolita da Grécia Antiga.